Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos ler a palavra de Deus hoje no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 18. O versículo de número 25 para a nossa meditação. Amém? Lucas 18, versículo 25. A palavra de Deus diz assim: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Somente esse versículo vamos ler novamente. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amém? Amados irmãos, a palavra do Senhor que nós lemos agora é um versículo bem conhecido. É um versículo que já virou até mesmo é um provérbio popular, né? As pessoas vira que não vira, elas comentam, falam algo dessa natureza, uns falam certo, outros errado, mas enfim, o sentido é o mesmo. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui é acerca do nosso Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor Jesus, ele veio buscar, ele veio salvar, ele veio encontrar as ovelhas do seu Pai. O Senhor veio trazer para nós um refrigério, veio trazer paz, alegria, veio trazer salvação para nossas almas. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele andava de um lado para o outro, ele transitava no sentido de pregar a palavra de Deus, de alcançar o maior número de pessoas possíveis. Nessas idas e vindas do nosso Senhor Jesus, ele encontrou com muitas e muitas pessoas. Milhares de pessoas concorriam até o Senhor Jesus para saber, para aprender acerca daquele homem, porque na verdade homem algum poderia fazer o que Jesus podia fazer. Todos ficavam maravilhados por onde Jesus passava. E Jesus nunca chamou para si mesmo esta glória, ou seja, ele sempre dizia que fazia a vontade do Pai que o havia enviado e que ele não estava fazendo a sua própria vontade, ou seja, sendo Deus, ele não quis outorgar isso a ele, mas sim ele dizia: eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Nisto ele buscava glorificar a Deus. Nisso ele estava falando, ensinando o caminho de Deus, porque ouvir falar de Deus, aleluia, glória a Jesus. Muitos e muitos já tinham ouvido. Diuturnamente eram falados, né, os judeus, os fariseus pregavam a palavra de Jesus nas esquinas das ruas, nos templos, em todos os lugares. Liam-se as leis de Moisés, ainda que não as obedecesse, não obedecia a palavra de Deus que foi entregue ali pelo ministério de Moisés. Mas todos haviam ouvido falar, muitos tinham ouvido falar de nosso Deus Todo-Poderoso, mas a esse Jesus, poucos sabiam, poucos davam ouvido. Mas por quê? Porque a vida do Senhor Jesus, a vinda dele já era um milagre, irmãos. Acreditar em milagre, acreditar no impossível, não é para qualquer um. Tem que ter fé, tem que demonstrar fé verdadeira, senão não alcança milagre, senão não pode ouvir, não pode sentir, não pode ver, não pode viver no mundo espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra que vinha sendo falada acerca do Senhor Jesus, acerca do seu nascimento, acerca da sua vida, as coisas que iriam acontecer, tudo isso é milagre, é mistério, é coisa que o homem carnal, o homem comum não pode entender, não pode compreender.
Nascimento de Jesus, nascer de uma virgem, como pode? Como pode? É algo simples e fácil de entender, que todos poderiam entender que era impossível. Impossível uma virgem dar à luz sem ter conhecido o varão. Todavia Jesus, ele fazia questão de dizer que para Deus, o seu Pai e nosso Pai, não há nada impossível. Não há. E Jesus, ele veio fazer exatamente isso. Ele veio pregar o que é impossível de acontecer. Ele veio falar coisas que nós não sabíamos. Ele veio mostrar o caminho, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele veio mostrar que ainda havia solução, havia ainda esperança. Ou seja, ele é a única esperança, irmãos. Ele era, e é, e sempre será a única esperança de salvação, o único meio de chegarmos até Deus, o nosso Pai. Porque é muito fácil falar: Deus é meu, Deus é meu Pai, eu sou o Senhor, eu sirvo a Deus. É muito fácil falar, mas é muito difícil viver com inconformidade com a palavra de Deus. É muito difícil. Então dizer que é de Deus, todos querem dizer. O mais vil pecador, o mais terrível que conhecemos, se perguntar de quem ele é, ele vai dizer: sou de Deus. E quando você partir, vou para o céu, vou morar com Deus. Ninguém quer ir para o outro lado, irmãos. Todos querem morar com Deus. Mas para morar com Deus é preciso viver o Evangelho. Aleluias. É preciso viver em conformidade com esta palavra. Essa palavra tem que estar dentro dele. E ele tem que deixar as obras da carne e viver nas obras do Espírito. É preciso deixar que o Espírito Santo conduza nessa vida, lhe conduza nessa terra por onde quer que ele vá. É preciso deixar de fazer a sua própria vontade e buscar fazer a vontade de Deus. E como isso acontece com renúncia, acontece abandonando a vida de erro, de pecado, demanda muita força de vontade, demanda muita fé. E o Senhor Jesus, ele vinha procurando quem tinha fé, quais corações ele poderia encontrar fé. E para isso ele não podia ficar parado, ele precisava andar. E ele locomovia com muita dificuldade por causa da multidão, porque a multidão o cercava e queriam receber, ouvir a palavra, porque a palavra de Deus, aleluias, oh maravilha, Jesus. A palavra de Deus, ela mexe com nós, mexe com o nosso coração, mexe com a nossa alma. Irmãos, isso é um milagre. Talvez nós não paramos para pensar ainda, mas isso é um milagre, irmãos. Sabe quem somos? Eu não sei quem é você, mas tu sabe quem você era antes de conhecer a Jesus. O quão vil era, o quão pecadora era, o quanto você andava longe dos caminhos de Deus. E hoje ao ouvir a palavra de Deus, você sente temor. Você sente amor no seu coração pela palavra de Deus. Hoje, quando ouvir a palavra de Deus, tu sente o Espírito Santo em você. Isso é um milagre, irmãos. Isso não é para qualquer um. Milhares e milhares de pessoas vão viver nessa terra e não vão sentir isso que nós sentimos. Não vão compreender isso, irmãos. Mas Deus, ele revelou a mim, revelou a ti, revelou à sua igreja querida. Porque, irmãos, porque ele nos predestinou para a salvação. Porque estando nós em trevas densas, que não podíamos enxergar nada, nem um palmo à frente do nosso nariz, mergulhado em nossos pecados, nossa ignorância, ele se revelou a nós. Ele veio até a nós, ele nos alcançou e nos fez conhecer a verdade, fez conhecer a palavra do reino, a palavra de salvação.
E nós, irmãos, então podemos enxergar. Foi aberto nossos olhos, encontramos então a fonte dessa luz, encontramos Jesus, irmãos. Então hoje, quando nós ouvimos falar de Cristo, mexe conosco. Não é preciso ver, irmãos, para crer, não. A Jesus diz na tua palavra que bem-aventurado é aqueles que creem sem ver. Que não precisa ver, irmãos, para poder crer realmente. Então, irmãos, nós cremos. É um milagre muito grande, irmãos, receber Jesus em nossa vida, receber o Senhor, o Filho de Deus, o Espírito Santo. Irmãos, não é preciso ver paralíticos andar para poder crer em Jesus. Não é preciso ver cego enxergar para poder crer na palavra de Deus. Não é preciso ver milagre com nossos olhos carnais para poder crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus é crer na sua palavra santa e bendita, que é a verdade e nos conduz à vida eterna. Isso é fé. Isso é que nos traz, irmãos, para Cristo, para Deus. É acreditar sem ver. Não precisamos ver milagre com nossos olhos para sentir a graça de Deus, a presença do Senhor, porque isso já é um milagre que está acontecendo dentro de nós, que está acontecendo na minha vida, na sua vida. Há muitos que dizem, vou na igreja há tantos anos, tanto tempo, nunca vi um milagre acontecer. Será que Jesus está aqui? Será que Deus está aqui mesmo? Porque não vejo milagre. E onde quer que Jesus passava tinha milagre. Irmãos, você já é um milagre de Deus. Para de ficar buscando coisa para aqui, para ali, não. Entenda a palavra de Deus. Se tu encontrou a salvação, é porque Deus trouxe você até a Jesus. Então o Espírito de Deus está na sua vida. Essa vontade de estar na igreja, esse ânimo de ir para os cultos, de frequentar as reuniões, de orar, de buscar a Deus, de viver uma vida de santificação na presença do Senhor. Isso não é da carne, não, irmãos. Isso é de Deus. Isso é do Espírito. Isso mostra que somos libertos deste mundo, do pecado, dos vícios, das drogas. Isso mostra que somos filhos de Deus, que estamos no caminho certo, que estamos salvos. Aleluias. Oh, Deus tremendo de poder. O Senhor está a falar através da sua palavra. Basta abrir o seu coração e deixar o Senhor penetrar, deixar as palavras de Deus entrar em você, mudar você inteiramente. Compreenda a palavra de Deus. Jesus andava por todos os lados procurando quem é que tinha fé, quem podia crer, quem podia acreditar nas suas palavras. Porque, irmãos, atacavam Jesus de todas as formas, dizendo que ele era um impostor, de que ele era falso, porque ele pregava a palavra do reino e os apóstolos ali estavam aprendendo com ele, o seu discipulado. Então, diziam que Jesus era falso, mas Jesus dizia, eu não sou falso, e o meu testemunho é verdadeiro, porque o que eu falo aqui, o Pai confirma na glória. Meu Pai tem confirmado tudo que eu tenho falado, porque não estou sozinho, porque não vim fazer a minha vontade, mas a dele. Ele dizia, se somos dois, segundo a lei, testemunho de duas pessoas é verídico. Então, meu Pai e eu, meu Pai está aqui me dando legalidade, autoridade para pregar a sua palavra, e o meu testemunho é verdadeiro. E era difícil de acreditar, irmãos. É difícil, porque eles estavam diante do Filho de Deus, irmãos, diante de um homem que tinha nascido de uma virgem.
Irmãos, estava diante de um homem que andava sobre as águas, estava diante de um homem que multiplicava pães, que curava cegos, cegos enxergava, leprosos ficavam curados. Irmãos, inúmeros milagres aconteceram de diversas formas que nem está escrito na palavra de Deus. Esses, porém, que foram escritos foi para que as pessoas pudessem crer na palavra de Deus. É isso. Que muitos têm dificuldade até hoje, irmãos, e pensam, será que isso aconteceu? Será isso? Será que ele esqueça isso, irmãos? É verdade, Jesus é verdadeiro. Jesus, ele faz, irmãos, ele realiza milagre. Nós somos um milagre. Jesus pregando a sua palavra, certa feita, ele andava pregando e chegou para ele ali um príncipe, um homem que tinha muito dinheiro, e disse que, perguntou o que ele podia fazer para andar junto com Jesus, para ser um dos seguidores, como os apóstolos andavam, e muitas pessoas. E Jesus então perguntou se ele sabia os 10 mandamentos. O Senhor perguntou se ele sabia, e ele falou que sabia todos os mandamentos, e que guardava desde a sua infância, desde a sua mocidade. E Jesus, então, vendo que ele era rico, disse para ele, olha, te falta uma coisa ainda, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, e segue-me. Olha o que Jesus disse para ele. E nessa hora diz a palavra de Deus que esse jovem, esse homem rico, ele entristeceu, seu coração se compungiu, fechou a sua alma, porque não queria dar, vender o que tinha, irmãos, de maneira nenhuma, não queria repartir com pobre algum. Era ganancioso, não tinha amor no seu coração. Então ele não estava apto para seguir Jesus. E ele entristeceu-se muito, porque realmente ele queria seguir Jesus, mas não queria abrir mão das suas riquezas aqui na terra. Mas então o Senhor Jesus, ele vendo que aquele homem se entristeceu, então Jesus diz, quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus, alcançar a salvação. E Jesus, ele vai dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ou seja, essa palavra muitas pessoas ainda não compreendem, não entendem, e fica tentando encontrar uma resposta, porque quando há algo de difícil interpretação na Bíblia, jogam a culpa nos copistas, dizem que foram traduções erradas, que escreveram errado e que não era aquilo. Mas eu entendo o sentido da palavra, irmãos. Muitos dizem que esse camelo era para ser escrito uma corda, uma linha para passar no fundo da agulha já é difícil. Muitas de nós, irmãos, quando vamos passar uma linha numa agulha, quando passamos da primeira vez, nós até comemoramos, na verdade, porque é difícil. Muitos 3, 4 vezes, e olhe lá se consegue passar. Imagina um camelo, parece ser desproporcional à palavra que Jesus estava falando, mas na realidade não. Estratégia do mestre. Jesus estava usando esse termo para as pessoas entenderem que é muito difícil mesmo compreender a palavra